Anísio começou a atuar na educação num período em que o sistema educacional no Brasil estava em tempos de Constituição. Era o final da década de 20. Nessa época, a educação, nas palavras de Demerval Saviani, ainda gozava de muito pouco reconhecimento social. Ao mesmo tempo, mundo afora, especialmente nos Estados Unidos e na Europa, os últimos anos do século XIX e os primeiros 20 anos do século XX são ricos nas visões educacionais e, por isso, Anísio viaja para a Europa e para os Estados Unidos com o desejo de conhecer mais sobre a educação para fazer a diferença em seu país. Para Anísio Teixeira, a sociedade do mundo inteiro vivia um momento de transformação social e ignorar esta mudança significaria correr o risco de ficar condenado ao atraso e à pobreza. Desta forma, para Anísio, para que o Brasil tivesse um desenvolvimento econômico, político e social que ocorria na Europa e nos Estados Unidos, o país necessitava se livrar de todas aquelas instituições, costumes e tradições que guardavam lembranças do modelo educacional utilizado no passado, do Brasil colônia, tido como arcaico e atrasado. Para ele, o sistema de ensino, até então vigente na época, representava este modelo e perpetuá-lo significava impedir que a nação se tornasse próspera, rica e moderna. Portanto, como a época era de crescente industrialização e urbanização em todo o mundo, a necessidade de preparar o país para o desenvolvimento levou um grupo de intelectuais brasileiros a se interessar pela educação, vista agora como um elemento central para remodelar o país. Os novos teóricos viam no sistema estatal de ensino livre e aberto o único meio efetivo de combater as desigualdades sociais. Esse movimento, chamado de Escola Nova, ganhou força nos anos 30, principalmente após a divulgação em 32 do Manifesto da Escola Nova. O documento pregava a universalização da escola pública, laica e gratuita. Entre os nomes de vanguarda que o assinaram estava, além do próprio Anísio Teixeira, Fernando de Azevedo, que aplicou a sociologia à educação e reformou o ensino em São Paulo nos anos 30, o professor Lourenço Filho e a poetisa Cecília Meirelles. A atuação desses pioneiros se estendeu por décadas, muitas vezes criticadas pelos defensores da escola particular e religiosa, mas eles ampliaram sua atuação e influenciaram uma nova geração de educadores, como Darcy Ribeiro e Florestan Fernandes. O projeto de reforma educacional, elaborado por Anísio Teixeira na década de 30, representa uma época histórica do Brasil, na qual a sociedade brasileira passava por grandes transformações econômicas, políticas e técnicas. Naquela época, a tradicional ideia de que a riqueza e o destino do país estão ligados ao meio rural começava a cair, e a indústria surgia como um novo sinônimo de riqueza e como condição de independência econômica e política. Um momento em que a antiga estrutura agrária do antigo poder do coronel, do povo humilde, do jagunço, do caboclo, do ex-escravo, do pensamento messiânico, dissolvia-se em meio à valorização crescente da nova estrutura social, de um novo pensamento científico, econômico e político. Entretanto, cabe salientar que esse processo de industrialização que ocorria na época se concentrava apenas nos grandes centros brasileiros, como São Paulo e Rio de Janeiro, e não atingia o interior do país. Nos lugares distantes da região litorânea, ainda se fazia presente a figura do coronel, do analfabetismo e das crendices. Por isso, muitos embates sociais e incertezas quanto aos encaminhamentos políticos e econômicos pairavam no país. Assim, percebe-se que na década de 30, o Brasil convivia com uma significativa diferença regional. De um lado, o país apresentava uma forte tendência para o desenvolvimento da indústria e da vida urbana, e no outro o país vivia preso aos valores do coronel, da vida messiânica e da tradição rural. Para Anísio Teixeira, esse é um momento de transição social, no qual necessitava-se de uma nova política educacional brasileira, que pudesse buscar elementos para a renovação de nossa cultura e de nossas técnicas, que são trazidas no movimento da Escola Nova no Brasil. Anísio atua na educação por vários anos até a ditadura militar. Mesmo com vistas a promissores dias para a educação,
as transformações econômicas, sociais e políticas instáveis advindas da ditadura militar trouxeram retrocessos para a educação. Com a ditadura, Anísio foi afastado da educação e teve seus direitos políticos cassados, permanecendo apenas na condição de membro do Conselho Federal de Educação. Com relação às obras de Anísio, ele não apenas escreveu muitos livros, como também estimulou muitos colegas a fazer o mesmo. À frente de órgãos que dirigiu, especialmente do INEP, ele prestigiou as atividades relacionadas com a produção de livros e com a edição de revistas e outras publicações. Traduziu vários livros e exerceu atividades editoriais na Companhia Editora Nacional, onde também dirigia a coleção Cultura, Sociedade, Educação. Entre os livros publicados por Anísio Teixeira, destacamos suas obras mais conhecidas, que é o livro Educação é um Direito e Educação não é um Privilégio. Educação não é privilégio. Os livros de Anísio Teixeira têm sido constantemente reeditados, especialmente nos últimos anos, dos quais muitos tiveram suas edições revistas e ampliadas. Além de livros, Anísio também publicou vários artigos e estudos, além de relatórios, conferências e discursos, que, se reunidos, resultariam em muitos outros livros. Como a Ana Maria já comentou aí, Anísio Teixeira foi um dos grandes teóricos da educação brasileira, né? Foi o principal idealizador das grandes mudanças que ocorreram lá na educação brasileira lá pelo século XX. Fez parte do movimento de renovação do ensino chamado de Escola Nova. Anísio Espíndola Teixeira nasceu em Caetité, no sertão baiano, no dia 12 de julho de 1900, filho de fazendeiro. Estudou no Colégio Jesuíta São Gonzaga, em sua cidade natal. Já por volta de 1914, ele ingressou no Colégio Antônio Vieira, em Salvador. Cursou Direito na Universidade do Rio de Janeiro, formando-se em 1922. E de volta à Bahia em 1924, foi nomeado inspetor-geral de ensino. E no ano seguinte, viajou pela Europa, né, observando os sistemas de ensino. Ele esteve na Espanha, na Bélgica, na França, Itália, e logo depois regressou à Bahia e passou a desenvolver uma série de mudanças na educação do Estado. E por volta de 1927 foi aos Estados Unidos buscar em busca de mais conhecimento sobre as ideias do filósofo e pedagogo John Day. Já no ano seguinte, demitiu-se do cargo por não ter o apoio do governador na época. E chegando em 1928, voltou aos Estados Unidos, onde concluiu uma pós-graduação. E por volta de 1929, ele já obteve o título de mestre em educação na Universidade de Colômbia, em Nova York. Nessa época conheceu o educador John Day, e nesse mesmo ano regressou ao Brasil e assumiu a cadeira de Filosofia e História da Educação da Escola Normal de Salvador. Então, um cara aí que tem uma grande repercussão, né, uma grande história no Brasil, e chegando lá em 1931, mudou-se para o Rio de Janeiro, sendo então nomeado diretor de instrução pública do Distrito Federal. Nessa época, criou uma rede municipal de ensino que integrava da escola primária até a universidade, né? E fez parte também de um grupo de educadores interessados em remodelar o sistema de ensino no país, oferecendo ensino livre e aberto, no qual esse movimento foi chamado de Escola Nova, que ganhou maiores proporções com a divulgação do Manifesto da Escola Nova em 1932. E logo mais, em 1935, criou a Universidade do Distrito Federal, no Rio de Janeiro. E lá em 1936, perseguido pela ditadura Vargas, ele demitiu-se do cargo de diretor e regressou à Bahia. Chegando em 1946, Anísio Teixeira foi nomeado conselheiro geral da Unesco. E em 1947 assumiu novamente
a parte da educação do estado da Bahia, né? Nesse período criou a Escola Parque em Salvador, que se tornou um novo modelo de educação integral. E lá em 1952, ele esteve frente ao Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos, realizando trabalhos para a valorização da pesquisa educacional no país. E no fim dos anos 50, Anísio Teixeira participou de debates para a implantação de lei de diretrizes e bases, junto com Darcy Ribeiro, fundou a Universidade de Brasília, tornando-se reitor em 1963. No ano seguinte, com a instalação do governo militar, deixou o Instituto, que hoje leva o seu nome, e foi para os Estados Unidos, onde passou a lecionar na Universidade de Colômbia, na Universidade de Califórnia. E em 1966, Anísio Teixeira voltou ao Brasil e tornou-se consultor da Fundação Getúlio Vargas. Algumas obras assim, de Anísio Teixeira que se destacam, né? Nós temos aí o livro A Universidade e a Liberdade Humana, que é de 1954, e temos também a Educação no Mundo Moderno, de 1969. Já por volta de 1971 a gente perdeu a voz de Anísio Teixeira, né? Faleceu no Rio de Janeiro, no dia 11 de março, no qual ele desapareceu, e por volta lá do dia 14, ele foi encontrado em uma vala de elevador, né? Foi dado como acidental, mas a família acha que não aceitou esse fato dessa forma. Ela acha que foi um ato de perseguição, certo? Então fica aí um pouco da sua história. Valeu pela atenção. Anísio Teixeira é considerado o principal idealizador das grandes mudanças que ocorreram no século XX para a educação brasileira. Ele foi o pioneiro na implantação de escolas públicas com o objetivo de oferecer educação gratuita para todos. Quando falamos em perspectivas filosóficas que influenciaram Anísio Teixeira, devemos ter em mente que, como teórico da educação, Anísio não se preocupava em defender apenas suas ideias. Muitas dessas ideias, elas partiam e eram inspiradas na filosofia de John Dewey, que, por sua vez, foi professor de Anísio Teixeira. Foi esse pragmatismo que impulsionou e inspirou Anísio Teixeira a se projetar para além do papel de gestor de reformas educacionais, passando a ser também um filósofo da educação. A principal marca registrada do pensador Anísio Teixeira era uma inquietação permanente diante dos fatos, considerando a verdade como algo definitivo, não definido, mas que se busca continuamente, também ao longo do tempo. Para o pragmatismo, o mundo em transformação, ele requer um novo tipo de homem consciente e bem preparado para resolver seus próprios problemas, tendo que ser acompanhado também da tríplice revolução da vida atual, que consiste no âmbito intelectual pelo incremento das ciências, no industrial pela tecnologia e social pela democracia. Essa concepção, segundo Anísio, ela partia da ideia de uma educação em mudança permanente e em permanente reconstrução sempre. Para Anísio Teixeira, as relações entre filosofia e educação são tão intrínsecas que John pôde afirmar que as filosofias são, em essência, teorias gerais da educação. Lógico que está claro que ele se referia à filosofia como a filosofia de vida, sendo a educação, então, o processo pelo qual os jovens adquirem a formação e as experiências.
Essa formação, ela parte de principalmente as atitudes e disposições fundamentais, não só intelectuais, como emocionais também, para com a natureza e o homem. Para o pensador, não se aprendem apenas ideias ou fatos, mas também atitudes, ideias e senso crítico, desde que a escola disponha de condições para executá-los. Então, ele partia desse princípio de que a filosofia ela andava de mãos dadas com a educação, assim como anda, e que essa relação ela deve ser estreitada ao longo das experiências, usando a filosofia para inspirar ao educador, tanto ao educador quanto ao aluno, ou seja, para John Dewey, o jovem ele aprende por meio da filosofia que não só a parte teórica que é aprendida nas escolas, mas também o senso comum e o crítico, para que ele possa ter discernimento dentro e fora da sociedade, para com a natureza e com as outras pessoas. E para o pragmatismo, o mundo em transformação, ele requer um novo tipo de homem consciente e bem preparado para resolver seus próprios problemas, tendo que ser acompanhado também da tríplice revolução da vida atual, que consiste no âmbito intelectual pelo incremento das ciências, no industrial pela tecnologia e social pela democracia. Essa concepção, segundo Anísio, ela partia da ideia de uma educação em mudança permanente e em permanente reconstrução sempre. Para Anísio Teixeira, as relações entre filosofia e educação são tão intrinsecas que John pôde afirmar que as filosofias são, em essência, teorias gerais da educação. Lógico que está claro que ele se referia à filosofia como a filosofia de vida, sendo a educação, então, o processo pelo qual os jovens adquirem a formação e as experiências. Essa formação ela parte de principalmente as atitudes e disposições fundamentais, não só intelectuais, como emocionais também, para com a natureza e o homem. Para o pensador, não se aprendem apenas ideias ou fatos, mas também atitudes, ideias e senso crítico, desde que a escola disponha de condições para executá-los. Então, ele partia desse princípio de que a filosofia ela andava de mãos dadas com a educação, assim como anda, e que essa relação ela deve ser estreitada ao longo das experiências, usando a filosofia para inspirar ao educador, tanto ao educador quanto ao aluno, ou seja, para John Dewey, o jovem ele aprende por meio da filosofia que não só a parte teórica que é aprendida nas escolas, mas também o senso comum e o crítico, para que ele possa ter discernimento dentro e fora da sociedade, para com a natureza e com as outras pessoas.